Olá, meus amigos e amigas condominiais. Hoje a gente está fazendo o segundo episódio da segunda temporada, tá? A primeira temporada foram 10 episódios, a segunda vai ser 10, hoje é o segundo. E o meu convidado de hoje é alguém que eu conheço já há algum tempo. E o mercado de condomínio está vivendo uma crise. O mercado de condomínio, não, em geral, está vivendo uma crise de mão de obra qualificada. Nós, a CM, enfrentamos esse problema. Muitos dos amigos meus, empresários, enfrentam o problema de mão de obra. Não acha mais gente para trabalhar, né? E sobre esse assunto, meu convidado de hoje é especialista em mão de obra, né? E é Ofir Figueiredo, diretor do Senai de Piracicaba. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa tarde agora gostosa, né? Pela manhã estava mais frio, né? E falar desse tema que me encanta, que é a educação. Ofir Figueiredo, conta um pouquinho da sua história, do Senai. Você está no Senai há quanto tempo? Ih, rapaz, meu cabelo era pretinho. Eu estou no Senai há 37 anos. 37 anos, né? Já ocupei várias funções dentro do Senai. Acho que é importante. Hoje nós vamos falar sobre educação, envolver a questão do jovem. Tá? Não comecei diretor, comecei por baixo. Sempre é assim. Então, os cargos de entrada e fui galgando. Né? Instrutor 1, instrutor 2, instrutor de treinamento, fui para a oficina, assumi um cargo de líder, supervisor, coordenador, diretor, fui a gerente regional, né? Mas agora, como eu estou querendo já pendurar a chuteira, pedi um retornozinho, voltei aqui para Piracicaba. Graças a Deus, estou muito feliz aqui em Piracicaba. Como diretor das duas escolas, né? Das duas escolas do Senai. Nós temos a Escola Senai do Centro, que é a escola mais antiga, e a Escola Senai da Vila. O Senai foi criado pela indústria. O Senai é a escola da indústria. Nós somos mantidos e administrados pela indústria, tá? Aqui, o Senai foi criado em 1942, na época de Getúlio. Já logo na sequência, aqui em Piracicaba, já em 47, nós nos instalamos numa casinha de esquina, do lado de onde é o Senac hoje, né? Ali na Santa Cruz? É isso, com a Pinto de Almeida, né? Isso, acho que é por ali. É por ali, não é? E depois, em 1955, a gente se mudou para o prédio onde está hoje, ali do lado do Dom Bosco. E depois, na década de 80, foi construída a Unidade 2, que é o Mário Henrique Simonsen, lá na Vila, próximo do Zoológico. Né? Então, Piracicaba, Campinas, São Bernardo do Campo, São Caetano, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São Bernardo, São Caetano e Sorocaba são as únicas cidades do interior que tem mais de uma escola Senai. Porque nós temos um parque fabril diversificado e grande. Então, uma única escola não daria conta de atender toda essa demanda, por isso nós temos duas unidades aqui. E uma curiosidade, né? O Senai foi criado lá em 42, para atender o filho do trabalhador. Tá? Naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje, não é? E precisava formar gente para ingressar no mercado de trabalho e ajudar o pai no sustento da casa. Então, naquela época tinha as escolas propedêuticas, nome bonito, que é a escola regular, que você forma para a vida acadêmica, mas precisava de gente para ir trabalhar na fábrica junto com o pai. Então criou o Senai. Tanto é que tem gente que até hoje fala, o Senai é a escola de peão. Não é a escola de peão. Foi para formar a mão de obra diretamente para a indústria. Tá? Hoje a gente continua com esse foco, só que a gente forma mão de obra para a indústria em todos os níveis, do mais simples ao mais graduado. Olha só. Pouca gente sabe disso, né, Ofir? Por isso que hoje o Senai é muito mais que quando começou, né? Não tem a dúvida. Muito mais. E como o assunto hoje é mão de obra, por que eu tenho essa curiosidade? Por que mão de obra chama mão de obra? É bastante interessante, né? Porque se a gente pensar, quando começou a questão da industrialização, da produção, recursos tecnológicos não se tinha, né? Então tudo era artesanal. Tá certo? Tudo era artesanal. Você vou arar a terra. Era na enxada,
na pá, na picareta, no rastelo, portanto, usando as mãos. Vou produzir alguma coisa no martelo, né, na forja, na bigorna. Então, a mão de obra, porque o trabalho ele era braçal. Hoje em dia, essa terminologia ela é utilizada só porque ficou historicamente. Porque a grande maioria das empresas hoje, a parte braçal mesmo não existe. Tá? Cada dia menos, a própria construção civil, nós estamos falando aqui, né? Atendimento aos condomínios, a gente já vê quanta tecnologia tem hoje na fabricação, já tem máquinas de pintura, máquinas para reboco, máquinas para assentamento de tijolo, né? Escadas, a gente já tem um tratorzinho que chega e põe o trabalhador em cima de um cesto, uma plataforma e leva lá para cima. Não tem que montar escada, não tem que montar andaime. Então essa história da mão de obra está perdendo um pouco o sentido, mas historicamente ficou. Ficou. O condomínio hoje, a maioria é tudo portaria virtual, que diminuiu muito os porteiros, zeladores. É difícil achar um condomínio ainda tradicional que tenha portaria 24 horas com o zelador, faxineiro, porque o custo é muito elevado, né? E dos cursos do Senai, qual que é a gama que vai oferecer nas duas escolas aqui em Piracicaba? Vamos lá. O Senai, de uma forma geral, ele atua em mais de 30 áreas de tecnologia, tá? Aqui em Piracicaba, para você ter uma ideia, na Escola da Vila, eu tenho solda, MIG, MAG, TIG, eletrodo revestido, arco submerso, suas várias variantes. Tenho curso de caldeireiro, tenho produtor industrial de imóveis, modelador industrial, mecânico automotivo, montador automotivo, eletricista, eletroeletrônico, né? Se eu for aqui para o centro, eu tenho mecânico de usinagem, mecânico de manutenção, eu tenho padeiro, confeiteiro. Puxa vida. Né? E tem os cursos técnicos de administração, de qualidade, eletromecânica, eletroeletrônica, logística, desenvolvimento de sistemas. Então, a gama de cursos é gigante. E recentemente teve da construção civil também, né? Opa, turmas, muito bom. Aliás, né, é importante que a gente tenha investido aí já há um bom tempo, porque o pessoal fala, nossa, mas o Senai falou que é a escola da indústria. A construção civil é uma indústria. É uma indústria. É uma indústria. Né? Tudo aquilo que transforma algo é uma indústria. E, como tal, a construção civil é uma indústria. Hoje eu tenho já, no meu quadro de profissionais, né, um especialista em construção civil. Nós já demos curso de pedreiro, assentador de tijolos, revestidor de parede, a parte de hidráulica, de limpeza e desinfecção de caixa d'água, instalação de sistema solar fotovoltaico, armador de formas, forma, ferragens, né? Então é muito ampla. Amanhã estarei negociando já uma nova gama de cursos para atendimento do setor da construção civil e do seu entorno. Neste exato momento, nós estamos numa parceria com o Sindivest, que é curso para pintores. Tá? É um curso especificamente para pintores. E nesse contexto, né, apesar de a gente estar falando em construção civil, pintores, já estamos falando em novas tecnologias. Parte desses cursos são online. Tem atividades que são virtuais, mas tem a teoria presencial, tem a prática presencial. Então, já são um sistema de ensino híbrido. Não tem mais desculpa, não dá para falar, eu não tenho tempo para estudar. Só precisa ter vontade e cabeça. E quando eu falo cabeça, é a gente se mexer, a gente sair do comodismo. Tá? Eu gosto muito de citar o caso da Dona Antônia, certo? O Senai, como ele é uma escola profissionalizante, para estudar lá tem que ter no mínimo 14 anos. Tá. E qual é o limite de idade? Não tem limite de idade. Para você ter uma ideia, isso já faz mais ou menos uns 2 anos, a secretária me chamou e falou, olha, Dona Antônia está aí, quer falar com o senhor. Eu falei, tá, não sei quem é, mas tudo bem, mandando entrar. Entrou lá e começou a conversa. Queria falar com o Ofir. Queria falar comigo, com o diretor da escola. O diretor não falou da meu, escola. queria conversar com o diretor da escola. E ela foi lá e falou, entrou com a seguinte conversa, bom dia, eu queria saber se você vai me deixar estudar aqui. Eu falei, opa,
Vamos lá, continua a conversa, eu não estou entendendo, mas vamos lá. Ela falou, porque não me deixaram estudar aqui antes. Eu falei, por quê? Porque disseram que eu não tinha escolaridade. Eu falei, dona Antônia, se disseram que o problema seu era a escolaridade, tá? O Senai não vende ilusão. E eu só permito que as pessoas entrem aqui quando elas têm o perfil de escolaridade que a indústria aceitará. Porque eu não posso dizer, não, faz esse curso aqui, que o curso é ótimo. O curso pode ser ótimo, mas depois a indústria não vai te contratar porque você não tem a escolaridade que ela, a indústria, precisa, que ela, a indústria, quer. Aí ela abriu uma bolsa e tirou um certificado. Falei, ó, eu fui. Quando ela foi a primeira vez na escola e disseram para ela que ela não podia estudar porque ela não tinha escolaridade, ela saiu de lá e foi na escola Falcone. Ela concluiu o ensino médio. E aos 70 e tantos anos de idade, foi lá e falou, eu quero fazer o curso. Eu falei, mas que curso ela quer fazer? Eu quero fazer produtor industrial de imóveis. Dona Antônia, esse curso é de sábado, é o dia inteiro, é pago, custa caro. Ela falou, eu sei. Por que você quer fazer um curso com a sua idade? Me desculpa, mas com a sua idade, por que você quer fazer esse curso? Falou, homenagem para o meu marido. Meu marido morreu, deixou uma oficina. De marcenaria? De marcenaria lá em casa. E minha homenagem para ele vai ser eu botar as máquinas para rodar. Olha. Falei, puxa vida. Falei, então, de produção de imóveis, fazer imóvel, armário, fazer mesa. Projetado? Não, é pôr na mão, também. Faz o projeto, mas constrói o móvel. Sim. Sai de lá com o móvel pronto. Com armário de banheiro, armário de cozinha, assim por dentro. E dona Antônia, tem essa certeza? Marcenaria moderna, de MDF de hoje? É de MDF. O puxador de mão, tudo? Exatamente. Olha. E ela me disse, falou, não, eu quero. Eu falei, puxa vida, então nós vamos fazer um acordo. Você vai ter que ser meu melhor aluno. Tá? E ela... Falei, vou te dar uma bolsa integral, você vai fazer o curso de graça, mas você vai fazer o curso. E eu passava ela de sábado, professor, e aí? Com a limitação dela, dos 70 e poucos anos, com a dificuldade, às vezes pegar uma chapa pesada, o pessoal ajudava. Mas fez o curso, foi uma maravilha. Eu gostaria que os nossos jovens se espelhassem na dona Antônia, que com 70 e tantos anos de idade, correu atrás de melhorar a sua escolaridade, tá certo? Correu atrás do sonho dela. Deve estar lá tocando a marcenaria dela, talvez com os novos funcionários, assim por diante, mas é uma coisa linda. É a pessoa que tem um sonho e corre atrás desse sonho, mas não adianta eu ter um sonho e ficar, oh meu Deus, me faz ficar rico. Tem outro lado, se mexe pelo menos, né? Vai correr atrás de alguma coisa. E o grande bônus de você estudar alguma coisa é o relacionamento com outras pessoas. Você conhece gente. Não tenha dúvida. Então, voltando a falar de todas essas áreas, hoje é difícil te dizer qual é um curso mais procurado. Né? Com certeza é o curso da área de TI. Tá? Todo mundo hoje quer TI. Eu quero TI. Porque a TI trabalha numa mesa, numa cadeira confortável, no ar-condicionado. Mas, em primeiro lugar, a TI requer das pessoas duas coisas que elas não gostam. Hoje mesmo estava pela manhã conversando com um grupo de alunos do ensino médio e perguntei, quem daqui gosta de português? Um levantou a mão. Quem daqui gosta de matemática? Uns 4 ou 5 levantaram a mão. E tinha quantos na sala? Tinha 38 pessoas. 38. E, gente, vou dar uma má notícia para vocês. Vocês estão falando que gostam de TI? Para ser TI, precisa saber ler, escrever e fazer cálculos. Que não tem por onde. A IA está aí. Inteligência artificial. As empresas que estão trabalhando com IA estão contratando gente velha. Por quê? Porque precisa do prompter. O prompter é o cara que faz a pergunta para a IA. Se você escrever BLZ, que é o beleza, VC, que é o você, a IA entra em parafuso, ela não te dá resposta nenhuma. Ou você tem minimamente um linguajar que te possibilita formatar uma pergunta no nível culto da língua, ou a resposta não presta. Aí você vai falar que a IA não presta? Não, filho, você não soube fazer a pergunta. A propriedade da pergunta é que determina a propriedade da resposta. E como os nossos jovens estão ficando muito, muito pobres do linguajar,
né? Eles não perceberam que tem que fazer uma distinção. Quando eu estou entre amigos, no jogo de futebol, dentro de casa, é uma língua que eu falo. Sim. Quando eu estou na escola, é outra língua. No mundo do trabalho, é outra língua. Da mesma forma, é o comportamento. Não dá para eu querer andar de pijama na fábrica. Em casa eu ando de pijama. Certo? Ficar chamando, ô mano, na rua os meus amigos, eu posso chamar de mano, dar um tapa na cabeça do cara. Dentro da indústria eu vou chegar pro meu chefe e falar, e aí, mano? Imagina. Não vai ter jeito. Na hora você tá na rua. Então, é isso que está faltando, é esse discernimento, tá certo? Dessas novas gerações. É se posicionar de forma diferente, em ambientes diferentes, em contextos diferentes. E como é que arruma isso? Difícil. Difícil. Muito difícil. E essa é uma tarefa que tem que ser feita, com certeza, a 4 mãos. Tá? O que é 4 mãos? Os pais também precisam entender isso. Por vezes, um aluno apresenta algum problema na escola, e a gente imediatamente liga em casa. Porque como é que a gente trabalha no Senai? O aluno tem que ter boa frequência, tem que ter bom desempenho e tem que ter bom comportamento. Sim. Porque só dessa forma é que eu vou fazer a indicação desse jovem para o mercado de trabalho. Eu tenho que acreditar nesse jovem. E às vezes o comportamento dele não está muito legal. Aí você liga para pai e mãe vir na escola. Aí pai e mãe chegam lá e falam, mas ele é assim mesmo. Tá, e daí? Ele é assim mesmo? E o que vocês estão fazendo para ajudar a mudar? Porque se só eu bater aqui e você não bater aí, quando eu falo bater, não estou incentivando ninguém a tirar a cinta e espancar os filhos, tá certo? Se você não fizer o seu trabalho aí, só a escola não resolve, tá? Porque a educação vem de casa. As escolas ensinam. Esta é a grande diferença. Então, é um trabalho a 4 mãos. Nesse sentido, também, os nossos jovens têm que se iludir menos. Os nossos jovens hoje, né, até a gente conversava aqui fora da entrevista, o jovem não quer trabalhar. Na verdade, eu entendo que não é que o jovem é preguiçoso, não é que o jovem não quer trabalhar. Ele está sendo iludido. Ele está sendo enganado. É como assim, o filho enganado? O excesso de facilidade de informação e a velocidade com que as informações chegam para ele, tá? Estão fazendo com que ele acredite, e ninguém está dizendo para ele que não é assim, que o mundo cabe na palma da mão, que tudo que ele precisa se resume ao celular. Que com o celular na mão, ele vai ficar rico. Vai... YouTuber, influencer. Ok, você vai ser influencer. Influencer do quê? Qual é o conteúdo que você tem para influenciar alguém? A palavra influencer significa isso. É influenciar alguém a fazer algo. Mas para influenciar alguém, você precisa ter um conteúdo. Você precisa ter minimamente uma soft skill, uma competência que te possibilita fazer com que as pessoas queiram te seguir. Então, e para ganhar dinheiro não é fácil nesse... Não, tá certo? Todo jogador é Cristiano Ronaldo, todo jogador é Neymar, todo jogador é Messi. Não, não é. Tem alguns. Todo mundo ganhou sozinho na loteria esportiva. Não, tem alguns que ganham sozinho na loteria esportiva e dali pouco tempo tá pobre, porque não sabe administrar o dinheiro, porque não tem cabeça para administrar o volume de dinheiro que ganhou. Então, o jovem está sendo muito iludido. E nesse sentido, a escola também está pecando. Os pais pecam, né? Por exemplo, quando o aluno chega lá no Senai, na primeira reunião, se o aluno é menor, a gente pede para que alguém da família vá junto. E a gente explica. Os últimos 15 minutos de aula é limpeza. O aluno vai varrer o chão, vai catar o lixo, vai limpar a máquina, vai alinhar a cadeira, vai alinhar a carteira, né? E tem pai que fala, mas em casa ele não arruma nem a cama que ele dorme. Ué? Aqui não tem pai, não tem mãe, não tem vô, não tem vó, não tem empregada. Tá certo? O lema aqui é o seguinte, sujou,
limpou, abriu, fechou. Sim. Tá certo? Acendeu, apagou. Todo mundo tem que fazer o seu, porque senão sobrecarrega o outro. E na escola isso não está acontecendo também. Então, é um trabalho difícil? É difícil. Que a gente precisa entender que tem duas formas, na minha concepção, tem duas formas de se aprender. Pelo amor ou pela dor. E a gente está deixando que os nossos filhos aprendam pela dor. Porque em algum momento lá na frente ele vai quebrar a cara. Vai. Ele vai se desiludir, vai voltar para casa chorando, vai pedir colo. Porque a gente não orientou, a gente não explicou que o mundo lá fora é uma selva. Isso me lembra muito, de vez em quando eu falo sobre minha filha. Minha filha, quando saiu, começou lá na adolescência dela, nós conversamos em casa, falou, vamos arrumar um estágio para essa menina. Ela foi para um estágio com uma professora e voltou. Na primeira semana, chegou em casa chorando. Ai, a professora não sei o quê, ela foi estúpida comigo. Falei, parabéns, bem-vindo ao mundo real. É? Eu falei, por que ela foi estúpida? Vamos tentar entender. Pode ser porque esse seja o jeito dela, não estou dando razão para ela, mas precisa entender. Esse, de repente, é o jeito dela. Tá. Você pode ter falado alguma coisa que ela não gostou, pode ter feito alguma coisa que ela não gostou. Vamos tentar entender o contexto. Né? Porque é assim. Um livro. Quando você pega um livro, um texto, tem o texto, tem o pretexto, tem o contexto em que aquilo aconteceu, em que aquilo foi escrito. Hã? Mas hoje muitos jovens nem sabem o que é livro. Exatamente. Não sabe. E nem tem paciência para e nem tem paciência para ler. Está muito imediatista. Muito imediatista. Isso que nós estamos falando do jovem que vem de uma família, que frequenta um Senai. E os que não têm, que não quer trabalhar nem na construção civil. Hoje não tem ajudante. Sim, e nesse contexto de que a oferta de informação está muito grande, né? Eles são bombardeados com essas questões que os fazem ficar deslumbrados. Só sabendo, esse cara aqui ganha 1 milhão por mês. Bom, legal. Mas quantos iguais a ele você conhece? Quantos iguais a ele você viu? Tá? Ou quanto tempo demorou para esse cara chegar lá? Ou, voltando a falar no futebol, está na Copa do Mundo aí, de clubes, né? Cristiano Ronaldo, todo mundo ia para o vestiário, ele ficava no campo chutando bola. Eu vou tentar acertar ali, eu vou tentar acertar ali. Ele ficava. Tá? Sucesso só tem quem trabalha. Trabalhe e tenha sucesso. No dicionário é invertido, né? No dicionário, primeiro vem o sucesso, depois vem o trabalho. Não, na vida real é o inverso. Primeiro você trabalha, para depois você ter o sucesso. Então, mas o jovem hoje está ficando iludido e ninguém está chamando a atenção dele para isso. Tá? Então, nós, enquanto pais, avós, padrinhos, precisamos chegar aí, fazer essa molecada acordar, dar um pouco de responsabilidade para ele também dentro de casa, não deixar ele só ficar o tempo todo ali, só no celular, né? Precisamos acompanhar mais, né? Acompanhar mais o que os nossos filhos estão fazendo no celular. Meu filho, estou tranquilo, meu filho está no quarto lá, com o joguinho, com os amigos. Opa, será que ele não está numa deep web? Tá? Quantos jovens aí, recentemente, a menina não participou de um desafio e morreu porque ficou inalando desodorante e acabou morrendo. Tá? Com certeza a pessoa que a desafiou não morreu porque estava do outro lado, percebeu que ela foi na vibe e falou, vai, mas ele não estava inalando o desodorante. A menina morreu, tá certo? E de repente o pai... Tranquilo, não, tá tranquila, tá lá em cima no quarto dela. No nosso tempo, a preocupação que o pai tinha era se eu ia voltar para casa antes das 10. E a dúvida que ele tinha era: vai faltar a tampa do dedão do pé ou uma bolha na sola do pé? Hoje a preocupação é muito maior. Então, quando às vezes a gente vê o nosso filho dentro de casa, a gente se tranquiliza. Nossa, graças a Deus ele está em casa. Mas às vezes não. Meu Deus do céu. É melhor que não estivesse. Estivesse jogando futebol, no judô, na academia. Né? Nós precisamos também estimular. Hoje os jovens, eu
quando jovem, e eu acho que a gente tem que estimular isso nas crianças, é atividade física. Hoje os nossos jovens, elas sofrem distensão jogando futebol nos dedos das mãos. Porque fica lá... Deu cãibra no dedão. Porque tá jogando futebol. Opa, peraí, gente. No videogame. Futebol, videogame é legal, mas tudo tem dose. Um pouco no virtual, um pouco no real. Não dá para viver só num mundo ou só no outro. E isso fica o recado para as escolas. As escolas, para serem mais atrativas, para serem mais gostosas, principalmente para o jovem, ela precisa também fazer essa parte híbrida, certo? Vamos pegar curso de operador de empilhadeira no Senai. Parte tem simulação, parte é real. Curso de solda, parte simulador, parte real. Tá? Nos cursos, muitas vezes, esses dias nós fizemos uma feira de tecnologia e inovação. O pessoal estava com óculos de realidade virtual, tá? Trocando pneu. As pessoas passavam lá, colocavam um óculos e ela aparecia no meio de uma oficina com um carro com pneu furado. Precisa trocar o pneu do carro. Tá? Então, eu coloco na pessoa o aprendizado para uma situação, um problema, sem expô-la a risco. Principalmente quando ela ainda é inexperiente. Então, ele faz a troca do pneu, faz a soldagem, faz a operação da empilhadeira, do carro, qualquer coisa do tipo, do drone, do avião. No virtual, quando percebo que ele está bom no virtual, eu posso levá-lo fisicamente dentro da oficina e falar para ele: tá aqui o carro de verdade, tá aqui o pneu de verdade, troca. Nossa. Ele tem noção. Então, ganhei tempo, minimizei riscos, porque ele já está com a coordenação motora fina, já sabe os impactos que acontecem, os riscos que existem naquela operação. Isso torna a escola mais agradável, a escola mais gostosa. Né? Construção civil, vamos virtualizar a obra. Tem isso no Senai? Tem. Então, hoje você pode trabalhar com uma série de coisas. Hoje, inclusive, já tem as tecnologias, o chamado BIM, para a gente falar da construção civil, viu? É Building Information Modeling, né? Que é uma tecnologia no âmbito da indústria 4.0 que veio para melhorar muito a construção civil, porque a construção civil tem muito desperdício ainda, né? Principalmente se você pensar nas obras, aspas, que são feitas de forma autônoma. Você faz um quarto, muitas vezes, de 3,10 por 3,10. Aí você coloca lá no BIM, o BIM sugere, faz de 3 por 3,20. Por causa do piso depois, né? Por causa do piso, por causa do tijolo. Você elimina um recorte de tijolo no canto, você elimina um recorte de um piso no canto, na hora de fazer esquadrejamento. Imagine, toda vez que você vai cortar um piso, corre o risco dele não cortar onde você quer. Sim, perdeu. Tá certo? Principalmente que você cortou um, cortou dois, cortou três, você vai perceber que perdeu o corte, aquela sua ferramenta, ou o diamante, a hora que você tentou quebrar e trincou fora do lugar. Perdi uma peça, tá certo? E às vezes é um porcelanato carésimo. Exato. E você fala, meu Deus, esse porcelanato, essa peça aqui é um dia de serviço. E você vê o desperdício da construção civil pelas caçambas. Tudo que está ali dentro custou. Tudo custou. E o BIM, ele virtualiza a obra. Então você coloca... Termina a parede, aí você vai fazer um rasgo de parede. Aí você começa a fazer o rasgo de parede para passar a hidráulica, a elétrica, e fala, nossa, tem uma viga aqui. Aí você vai descascar a viga, tem um ferro aqui, e aí? Eu vou cortar aquele ferro? Não posso. Pode. Se eu cortar o ferro, eu mudei totalmente as forças, a resistência daquela viga, daquela coluna. Então, o BIM possibilita isso. Você virtualiza a obra, você sabe onde rasgar, onde furar, muitas vezes deslocar uma coluna, deslocar uma viga, né, ou aprofundar, mexer na espessura dela, de tal forma que a operação subsequente não gere desperdícios ou retrabalho. Esse é o BIM.
E dentro disso tem outras já, tem as ferramentas Revit, por exemplo, para você fazer essa virtualização da obra, fazer as simulações, né? É muito legal. Na fábrica, né? Aí eu falei que produção industrial de imóveis, a gente trabalha com um Promob. É um software que você desenha o móvel, depois você faz o móvel em 3D, você renderiza, você troca o puxador, muda de cor, muda da direita para a esquerda. Quando o cliente validou, você apertou um botão, pronto, está salvo, é só para mandar para a máquina começa a produzir peça. Tá? Olha só. Então, se você pensar um apartamento desses mais simples, desses populares, uma marcenaria, muitas vezes aí com 40, 50 pessoas, né, consegue fazer andares, tá, no dia de imóveis. São 4, 5, 6 apartamentos por andar, ele consegue fazer 2, 3 pisos, né, os móveis para 2, 3 pisos no dia. Porque uma vez projetado tudo, só colocou na máquina CNC, ela só sai cortando. Né? Na Europa, muito eu brinco e falo que eles já trabalham muito com o sistema SOS. Se vira você sozinho. Você compra o material e você define. Para Léo Madeiras dá para fazer isso. Você define. Você quer retirar na loja, é um preço. Se você quiser que eu entregue na tua casa, é outro preço. Vem um martelinho, uma chavinha de fenda, as cupilhas, tubinho de cola, né? E o manual de instrução. Ó. Gruda 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, pronto. Montou seu móvel. Você mesmo monta. Isso na Europa é muito comum, no Brasil é um pouco mais recente, né? Que a gente ainda não tem essa cultura, mas em todas as áreas. A tecnologia chegou, foi para ficar e é para facilitar a vida do homem. Para a gente ser menos mão de obra e ser mais cabeça de obra. O que vai precisar cada dia mais é gente pensante. Porque a tecnologia está aí. Tem robô? Mas quem vai fabricar o robô? Quem vai consertar o robô? Quem vai programar o robô? Quem é que vai botar a inteligência dentro do robô? Somos nós. Somos nós, por isso a gente precisa saber ler, escrever, minimamente fazer uma conta, né? Fazer uma medida, fazer um esquadro, fazer um prumo. Senão não dá certo. Não. Vai longe. Ainda com tudo isso, Ofir, tudo isso está falando, por que há uma escassez de mão de obra ainda? Vamos lá, falar do meu caso, mão de obra CLT. Como que a gente tem dificuldade em contratar profissional CLT? Se eu quisesse contratar independente, autônomo, mas eu não posso fazer isso, não posso colocar um profissional desse dentro de uma obra de um condomínio que a gente está. Mas o pessoal está fugindo da CLT. Está, porque nós temos aí um problema que é da regulação, né, da lei. A CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, nasceu mais ou menos lá junto com o Senai. Junto com o Senai, em 42. Getúlio Vargas. Exatamente, Getúlio Vargas. E é um caixotinho. Então, na sua essência, a CLT não atende o trabalhador moderno. Então, porque você falou em tanta tecnologia, a CLT não acompanhou tudo. Não acompanhou. Não acompanhou, não está travando. Lá não está formando travando. Um paradoxo. Está. A gente precisaria sentar, né, e rever a CLT, não só a CLT, muitas outras normas. Porque você falou mente de obra. O cara, às vezes, ele trabalhando 5 horas por dia, faz o que fazia o cara que fazia em 8 horas por dia, até menos. Mas a CLT não permite que ele trabalhe 4 horas por dia. Então, a mente de obra, a CLT não acompanhou a mente de obra. A CLT ainda está no braçal. Isso. Então, esse é um problema. Nós precisamos mexer na questão legal, tá certo? No estabelecer essas novas relações do trabalho. Né? E nesse momento, hoje a gente vive aí, né, não é uma mudança de era, é uma era de mudança. Aliás, não é... Né, é uma mudança de era que a gente está vivendo. Conflito geracional. Eu, quando comecei a trabalhar, eu olhava para meu pai e meu espelho era trabalhar, carteira assinada, 35 anos, me aposentar pelo INSS, uma casa, um carro, uma esposa e filhos.
E se conseguisse pensar assim, nossa, uma chacrinha para eu ficar cortando a grama lá no fundo, colhendo... E era colhendo possível isso. Muitos conseguiram. Sim, muitos conseguiram. Tá? Muitos. Mas hoje o jovem não tem essa perspectiva de trabalhar há 35 anos, porque, embora se esteja vivendo cada dia mais, tá? O jovem não está parando para pensar no longo prazo. O longo prazo para o jovem hoje são 2, 3 anos. Ele fica 2 anos no emprego e fala, nossa, já faz 2 anos que eu estou aqui. Está na hora de mudar. Toda mudança é benéfica, mas também só mudar, você não faz carreira, você não cresce, você não adquire toda a experiência que você precisa. Né? A gente precisa entender que tudo na vida tem um tempo, tá certo? Não dá para começar a trabalhar hoje, ser promovido amanhã, ter um aumento de salário amanhã e depois de amanhã ser promovido. Vira chefe. Entra uma semana, um mês depois, sou presidente da empresa. Opa! Ah, tá. Não dá, cara. Hoje eu sou diretor de 2 escolas do Senai. Eu tenho 37 anos de serviço. Ah, o senhor deu sorte. Falei, trabalhei pra caramba. Quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Quanto mais trabalho, mais sucesso tem. É assim. E tem que ter paciência. O chefe olhou torto pra mim, vou pedir a conta. Ok. Você acha que outro chefe não vai olhar torto pra você? Tá. Certo que outro chefe, se você chegar atrasado, ele vai achar legal. Se você quiser sair mais cedo, ele vai achar legal. Chegar atrasado toda segunda-feira, porque passou a noite em claro, porque tá com enxaqueca. Tá. Dor de dente só de sexta-feira à tarde. Opa! Tá bom. Vai ser chefe. É mancada. É mancada. Nossa, mas eu tinha falado que os jovens estão desmotivados, você falou que está enganado. Enganado. Esse é o ponto que ele precisa acordar, hein? Precisa. Nossa, precisa acordar, porque... E passa muito rápido. Daqui a pouco o cara tá com... Entra 15 anos, daqui a pouco tá com 30. Se a gente pegar aí o que está muito na moda falando, é a tal da geração Z. Isso. A geração Z é quem tem entre 15 e 30 anos. Se você pegar os experts do assunto, pode variar um pouquinho a idade para mais ou para menos, tá? Mas entre 15 e 30 anos é a geração Z. Mas tem trintão, geração Z? Tem trintão na geração Z, tá? Mas gostaria de dizer para vocês aí que ficam me criticando, fala, você é geração passada, você é baby boomer. Baby boomer. Né? Você é baby boomer, né? Geração X, você é velho. Gostaria de dizer para você, geração Z, você também é velho. Porque depois da Z já tem 2 gerações. Porque hoje tem a geração alfa e a geração beta. Quer dizer que quem é da geração Z que está me criticando já está 2 gerações atrasadas. Eles também já estão sendo chamados de velhos. Nossa. Né? Você tem uma menina, né? Não, a sobrinha. Sua sobrinha. Isso. Né? As suas sobrinhas já são da geração passada. Já são da geração passada, correto? Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, mas os jovens precisam, nesse contexto, saber dosar. A mudança tecnológica não tem como a gente frear. O que a gente tem que frear é o cérebro, tá certo? Desacelere. Vamos viver um pouco esse momento. Inclusive a própria Hyundai está com uma propaganda, né? Não, desculpa, é a BYD. A BYD está com uma propaganda, não tenho nada a ver com as marcas, não estou ganhando nada deles, tá? Desacelere, o bem maior é a vida. Eu acho isso fantástico, tá? Porque o excesso de informações, celular, internet e assim por diante, faz a gente se acelerar demais. A gente precisa começar a controlar o estresse. Eu costumo brincar o seguinte, eu estou aqui com o meu celular ligado no Vibracol, em cima da mesa. Está no nível 1 de estresse. Se ele ficar no Vibracol e eu colocar no bolso da calça, é nível 2 de estresse, porque eu já não enxergo a tela. É assim mesmo. Se eu desligar, já é assim, síndrome do pânico, que não acompanha mais nada que está acontecendo. A gente precisa controlar isso. Então, de vez em quando, deixa no Vibracol e vira a tela. Deixa a vida correr.
você vai continuar sendo o mesmo. Você não vai morrer. Você sobreviverá. Posso prometer para vocês que vocês sobreviverão. Né? Então, essa geração Z precisa agora começar, não é botar o pé no freio do ponto de vista das ações, mas desligar um pouco a velocidade do cérebro. Tá. Né? Por isso que está cheio de burnout, cheio de gente com depressão, um monte de jovem buscando suicídio, buscando droga, né? Buscando uma alegria que é passageira e desnecessária. Tem beleza, tem muita beleza por aí, tem muita coisa boa por aí. Dá para se distrair no trabalho. Eu não consigo fazer só aquilo que eu gosto. Eu tenho que trabalhar minha frustração. E isso aí, de novo, é um trabalho a 4 mãos. Os pais precisam também lembrar disso. A gente precisa submeter os nossos filhos à frustração. Os nossos filhos, desde pequenininho, precisam ter meta. Ah, você quer isso? Não, então você precisa fazer aquilo. Já arrumou sua cama? Não, então não vai no parquinho agora. Depois que arrumar a cama, vai no parquinho. Ah, mamãe, vou jogar bola. Opa, peraí. Pegou a roupa que a mamãe falou que era pra você pegar dali, é guardar um sapato. É pegar uma camiseta. Estudar pra prova, pegar uma camiseta que estava no chão e colocar no cesto de roupa suja. É uma meta. Tá? É um trabalho que você está dando para ele, mas ele precisa entender, assim... Limites. Tem que ter limite, essa é a palavra-chave. Né? Então, se o nosso filho não aprender a se frustrar, tá aí, não estou pedindo para, de novo, trancar, pôr de castigo, vai ficar sem comer, sem jantar, vou espancar, não. Mas é esse tipo de limite. Não, legal. Direitos e deveres. Se a gente pegar a Constituição do Brasil, a palavra direito aparece mais de 100 vezes. A palavra dever não aparece uma dúzia de vezes. Só tem direito. E o dever? Tem que ter dever. Então, quer reivindicar o direito? Reivindique. Mas cumpra com o seu dever. Primeiro faça a sua parte, depois você vem dizer, eu fiz. Então eu tenho direito a. Eu fiz aquilo lá, tenho direito a. Isso que a gente precisa ensinar para o nosso filho. É isso que eu estou falando, de ensinar o nosso filho a ter limites e se frustrar dentro de casa. Porque senão o mundo vai cobrar isso dele. O mundo vai frustrar teu filho. E se ele não foi submetido a esse trabalho de frustração, a esse momento de estresse dentro de casa, ele vai pirar. Tudo que você está falando é tipo uma mentoria. O aluno do Senai tem isso? Tem essa noção de limite, essa noção de o que o comportamento dele dentro da escola Senai para ele transferir para a casa dele, respeitar mais os pais, essa mentoria, ele aprende, né? Porque se ele está com um monte de regra, ele não pode lá no Senai atender todo o regramento e ser bagunceiro na casa dele, né? Legal. Quando o aluno chega no Senai, independente da idade, a gente costuma dizer o seguinte: jamais use o Senai como álibi. O que isso quer dizer? O aluno chega lá no Senai, se é menor, a gente pede para um responsável ir junto. E a gente conversa. A regra do final dos últimos 15 minutos é limpeza, assim por diante. E estabelecemos as regras. Fala, olha, se você pisar na bola aqui, eu vou ligar na tua casa, vou conversar com teu pai, com a tua mãe. Se você for casada, eu vou ligar na tua casa e falar, tá acontecendo com o Marcelo que não tá vindo no Senai? De repente quem atende é a Dona Bia. A Dona Bia fala, não, ele saiu daqui e foi no Senai. Fala, Dona Bia, conversa com ele, porque aqui ele não apareceu, Dona Bia. Faz uma semana que ele não vem. Ah lá. Pronto, já arrumou pra cabeça. Vocês ferraram comigo. Não, como que eu ferrei com você? Fiquei uma escola. Você veio. Não veio, eu liguei, eu estava preocupado com você. Eu liguei, se a sua esposa atendeu e você disse para ela que veio aqui, o problema é teu, não é meu. Eu não te ferrei, porque eu não menti, quem mentiu foi você. Tá? Então, se um aluno lá no Senai não começa a apresentar qualquer tipo de problema, primeiro passo nós temos um profissional, uma analista de qualidade de vida, que vai ligar na família, vai ligar para a família. É uma psicóloga a formação dela? Ela, na verdade, é serviço social. Ah, tá. Tá? Mas pode também ser psicólogo e assim por diante. A gente vai ligar para a família e vai saber. Está acontecendo alguma coisa em casa?
Às vezes o pai está desempregado, os pais estão se separando, ou, enfim, tem alguém com uma doença grave na família, e o jovem pode ser abalado por isso. Então ele muda comportamento, muda desempenho, né? Aqui em casa está tudo bem. Então vem para cá que a gente precisa conversar melhor sobre o teu filho, porque aqui ele não está indo bem. Vamos tentar entender por que é que isso está acontecendo, né? Esse já é um ponto. E todos eles sabem dessas regras. O aluno, quando vai entregar a prova ao professor, o professor pergunta: que nota que você vai tirar? Ele fala: vou tirar 8. Por que você vai tirar 8 e não vai tirar 10? Porque eu perdi esse critério e esse critério. Porque ele sabe qual é o critério de avaliação. Então, ele muitas vezes ele é orientado o seguinte: Não, peraí. Ele faz a prova, ele não sabe, o professor ainda não corrigiu. Não corrigiu. E o professor pergunta que nota você vai tirar? Isso. E ele fala, e ele acerta a nota? Muitas vezes ele acerta. Porque você imagine uma peça, eu estou falando de uma peça aqui, por exemplo. Ele sabe, nessa peça aqui... Tá. Tá, ok? Ele tem uma medida de X por Y com uma rugosidade Y. Tá. E ele faz a medida e fala: nossa, essa medida está errada. Aí ele vê, quantos pontos vale isso? 10. A rugosidade vale 10. Não deu certo. Perdi mais 10. Entendi. Então, o resto tá certo? Tá. Vou tirar 8. Tá. Não vou tirar. Tá? Se é uma coisa escrita, não. Aí não tem como. Sim. Né? Mas a gente trabalha com essa questão. Todos os critérios estão estabelecidos, os requisitos de avaliação são conhecidos e o aluno, então, ele sabe. Né? E muitas vezes ele avalia e fala: nossa, vai estourar meu tempo. Tem isso também, né? Vai estourar o tempo. Puxa vida, e agora? Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Isso vale 30, isso vale 10. Ele faz aquilo que vale 30 e deixa o que vale 10 para trás. Entendi. Porque se ele terminar esse de 30, ele tem uma nota maior do que a de 10. Então, análise de problema, tomada de decisão. Tá? Nós fazemos uma festa junina. A festa junina não é a festa pela festa. Só ir lá, oba, oba, vamos dançar quadrilha, vamos tomar quentão. Não. Os alunos são proprietários da barraca. Então, ele tem que fazer um plano de marketing da barraca, ele tem que negociar produtos para a barraca, fazer pesquisa de preço de venda da barraca, quem vai montar, quem vai desmontar, quem vai limpar, quem vai fazer a divulgação da barraca. Essa logística aí requer trabalho, hein? Trabalho do aluno e orientação do docente. E muitas vezes vocaciona um empreendedor, né? Com certeza. E esse é o objetivo. Ele nem sabia que ele tinha esse dom. Nem sabia que ele tinha esse dom. Né? A gente faz iniciativas assim dentro da escola e também faz outras iniciativas em parceria com a empresa. Por exemplo, a gente promove todo ano o Desafio de Ideias. O Desafio de Ideias é uma situação em que somente eu sei, eu pré-seleciono, converso com os empresários, pré-seleciono 2 empresas e um problema de cada uma dessas empresas. E numa determinada semana a gente seleciona grupos de alunos, 5 alunos por grupo, são alunos de cursos diferentes, então tem um mecânico de automóvel, com um caldeireiro, um eletricista, um técnico de administração, desenvolvedor de sistema, compõe uma equipe. Na segunda-feira, na hora do almoço, a gente fala para eles: olha, está aqui a ACMS, né, Prediais, trouxe este problema. E a empresa apresenta o problema para o aluno e eles têm até sexta-feira, na hora do almoço, para pensar numa solução daquele problema que é real. Tá? E, com isso, instrumentos assinados que o aluno cede os direitos de propriedade da ideia que ele eventualmente gerar para a empresa. Se a empresa achar que a ideia é boa e implementar, ele não tem nada com isso. O que ele ganhou com isso foi... Direito autoral. Não tem direito autoral. O que ele ganhou com isso? O aprendizado. Entendi. A maturidade. Né? E fica uma semana imerso. Tudo aquilo que é discutido durante a semana é propriedade da empresa. Tá? E é muito interessante porque às vezes a gente vê na sexta-feira, na banca de avaliação, os engenheiros da empresa, um olhando para o outro, falando: mas peraí, esses moleques aí têm 14, 15, 16, 18, 19 anos. E estão resolvendo. E estão resolvendo e nós não pensamos nisso. Acontece muito isso? Acontece. Por que acontece isso? Porque inovação,
pressupõe criatividade. E a inovação, uma das coisas que é legal na inovação é entregar, que a gente brinca, para o ignorante, para quem está fora do problema. Porque ele pensa diferente. Sim. Quando a gente está dentro do problema, você fica imaginando, mas assim não vai dar certo, assim não vai dar certo, assim não vai dar certo. Você mata as suas ideias. Você pega um cara que está de fora, que nunca vivenciou aquilo, ele fala, por que vocês não fazem assim? Às vezes ele vai falar alguma coisa que você pensou, mas de uma forma diferente. Você fala, nossa, isso que eu pensei, feito dessa forma, eu nunca tinha pensado. E dá certo. Puxa vida. Por isso que eu vi o Fir, numa dessas, andando no YouTube aí, eu peguei, devia ter aprofundado mais, mas eu... Sabe quando você liga no YouTube, você escuta 30 segundos da fala da pessoa? Sim, sim. Hoje no YouTube tem isso, né? Eu estava com pressa e tal. Eu sei que era um profissional de RH, de uma indústria mecânica. Ele falou, eu prefiro contratar um profissional, um técnico formado pelo Senai, do que um engenheiro de uma faculdade ruim. Isso é uma grande verdade, né? E não é só de uma escola ruim, de qualquer outra faculdade. Porque o que acontece? Dentro, de novo, dessa ilusão que está se criando no jovem, o jovem está virando um profissional do ensino. Ele entra na escola bebê, e vai, e sai da escola quando ele é PhD. Tá? Com seus 38, 40 anos, às vezes muito menos, às vezes até menos que isso. Mas, enfim, passou a vida dentro da academia. Ok? Nunca viu uma máquina, nunca operou uma máquina. Aí você tem um engenheiro civil que é mestre, doutor num monte de coisa, mas que nunca pisou numa obra. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Tá? O que a gente muitas vezes recomenda ao jovem é o seguinte, a gente não acha que ensino superior seja ruim, até porque o Senai tem faculdade. Ah, é? O Senai tem faculdade, se Deus quiser, a partir do ano que vem, teremos um curso superior de tecnologia do Senai São Paulo, aqui em Piracicaba. Estou falando para você em primeira mão. Olha, aqui no seu blog. Que legal. Aqui no seu podcast, perdão. Aqui no seu podcast. Que legal. Estamos trabalhando para isso. Qual que vai ser a formação? Gestão de produção industrial. Tá. Ainda até o final do mês que vem, a gente está finalizando toda a parte burocrática e já vamos começar a conversar com as indústrias. O Brasil, não devia chamar Brasil, devia chamar burocrático. Né? Burocrático. Meu Deus. Mas, enfim, esta é a questão, porque o aluno que se forma no Senai, ele tem aliado, e inclusive esses de tecnologia, os do curso superior do Senai, ele vivencia a teoria e a prática, teoria e a prática. Né? No Senai nós sofremos muito, mas aprendemos muito com a pandemia. Porque desde 1942 a gente dizia, o melhor jeito de aprender a fazer é fazendo. O melhor jeito de aprender a fazer é fazendo. Chegou na pandemia, ficou difícil fazer. Porque nós tivemos que readequar todos os conteúdos, tivemos que preparar os nossos docentes, desenvolver novas metodologias. As nossas escolas não pararam um dia sequer, salvo naqueles momentos em que o município determinou, falou, todo mundo está fechado, ninguém pode abrir as portas. Então a gente parou. Mas quando não tinha essa determinação, as nossas escolas funcionavam, levavam metade dos alunos num dia, a outra metade no outro dia, para poder espaçar, né? Tudo de máscara e assim por diante, para garantir isso, a prática. A prática. Então, professor, dá o desafio, dá a teoria, dá o desafio, executou no papel, funcionou no papel, funcionou. Vai lá e faz na prática. Funcionou, funcionou. Não voltou, não funcionou, volta para o papel. Onde é que está o erro? Corrigiu o erro, vai lá para a prática. É assim. Tá? Então, e quando muitas dessas faculdades, de novo, aspectos burocráticos, né, acabam levando a isto. Houve uma grande proliferação de cursos de ensino superior, muitos deles, muitas vezes, sem a mínima estrutura. E aí o cara se forma engenheiro de qualquer coisa, um doutor de qualquer coisa, e nunca teve uma prática. Tá?
Nós temos excelentes faculdades. Aqui em Piracicaba mesmo, nós temos um campo universitário aqui vasto e fantástico. Eu acho que as melhores faculdades do país estão aqui em Piracicaba. Mas isso não é realidade de todo lugar. Tem um monte de lugar aí. Faculdade com curso superior... EAD. Não, EAD até não tem problema ser EAD. Às vezes você desconfia do preço. Tá. Ah, caramba, se eu comprar um hambúrguer ali na esquina e tomar uma Coca-Cola, fica mais caro do que pagar a mensalidade desse curso. Você fala, opa, peraí. Que infra que essa escola tem? Quem é que está dando aula nessa escola? Tá vendo. Né? Então, se você contratar uma pessoa formada nesse tipo de faculdade, tá? É melhor você contratar um técnico do Senai. Ah, mas sobrando. Eu acho que é bem nesse sentido. Mas com tudo isso, a evasão de aluno do Senai é baixíssima, né? Ela é sempre acima, porque a gente gostaria que a evasão fosse zero. Tá? Não é zero. Mas não é zero. Não é zero. Tem números próximos disso e muito demora, varia de área tecnológica e de níveis de curso. Os cursos de aprendizagem têm um dos menores níveis, tá? O técnico até menor do que a da aprendizagem, e os cursos de formação inicial e continuada. Né? De novo, essa questão do imediatismo. Né? Quando a gente pega curso da construção civil, vamos falar aqui do teu setor, sim, um curso de pintor, muitas vezes o cara evade, porque já fica pensando no imediatismo. Você está no curso, você ensinou o cara a sentar vaso sanitário. Aí o vizinho dele fala, cara, eu tô fazendo uma reforma, você não quer vir assim, assentar um vaso sanitário aqui para mim? Ele vai lá assentar o vaso sanitário pro cara. E não vai na escola para ver como é que assenta a pia. Não, já sei assentar o vaso. Aí ele muitas vezes tenta fazer por analogia e nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Você tem vaso sanitário com válvula hidra, com caixa acoplada. Nossa. E aí? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, às vezes, eles, nesse afã, né, nesse aceleramento aí do cérebro, da vontade de já querer sair fazendo as coisas, ele acaba abandonando o curso, se perdendo em faltas. Né? Vamos falar em pintura, certo? Cada técnica, vamos fazer grafiado. Pô, tem grafiado de sei lá quantos tipos diferentes. Tem um mundaréu de ferramenta e cada um é de um jeito. Né? Então, às vezes, o cara vai lá e aprende uma técnica. Ah, já aprendi, eu vou embora. Aí ele vai no primeiro cliente, o cara fala, não, eu queria uma técnica assim, redondo. Isso, só sei fazer reto. Redondo eu não aprendi. Eu faltei nessa aula. E aí, dançou. Nossa, de textura arquitetônica que a gente fala, de interiores aí, nossa, deve ter uns 50 tipos para mais. Exatamente. Marmorização, envelhecimento, coisas lindas que é caro, viu? Sim. Caro que eu falo, uma parede de quarto é R$5.000 o cara cobra fazer. E quem contrata, geralmente esse pessoal de pintura arquitetônica que tem muito contato com o arquiteto, eles nem têm agenda. Esses artistas, né? Esses pintores profissionais assim, que aprenderam na prática, né? Exato. Fazendo pequenos cursos e tiveram mão para isso. E daí cai no gosto dos arquitetos aí. Olha, tem ganho dinheiro. Legal. Mas vamos falar de projetos sociais. Ok. A gente estava conversando antes, que eu sei que o Senai fez um projeto para jovens da periferia, né? Chamado Indústria do Amanhã. Isso, esse projeto, ele, nesse momento, ele não está em curso, mas foi um projeto que a gente começou ano passado e terminou já aí no comecinho desse ano. Foi uma parceria, Senai, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, o CIMESP, que é o sindicato patronal, a Diocese de Piracicaba, né, envolveu a igreja. Envolvemos a igreja e a ONG Exército de Formiguinhas. Tá? Por meio dessa parceria, nós tínhamos veículo, a van, lanche para os alunos, cesta básica, tá? E compromisso de algumas empresas parceiras no emprego, de dar um emprego ao jovem que concluísse o curso com bom aproveitamento, com pouca falta e com bom comportamento. Ah lá. Tá? Pra você ter uma ideia, todo dia a van ia buscar, trazia para a escola, levava
para casa. Quando chegava, tinha um lanche. Primeiro do curso, ganhava uma cesta básica. Final do mês, bom comportamento, boa nota, boa frequência, mais uma cesta básica. No final do curso, a gente indicava, ó, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. As empresas já iam absorvendo, né? Então, é levar dignidade para essas pessoas, né? E por que essas pessoas em particular e não outras, tá? Não é que é só essas pessoas. O Senai, ele é mantido e administrado pela indústria. 70% do que a gente faz é de graça. 70% do que a gente faz é de graça. Então, a pessoa vai lá, bate na porta, fala, nossa, tem um curso de operador de empilhadeira aqui, eu estou precisando fazer um curso desse. Pô, legal, se inscreve ali. Ah, mas eu vi ali que tem um preço. Tem um preço. Mas eu estou desempregado. Então, senta aqui, vamos conversar. Se realmente demonstrar que tem interesse, que tem vontade, mas que está naquele momento, ele não é pobre, mas naquele momento ele está vivendo um momento de dificuldade, vai estudar de graça. Olha, vai estudar de graça. Porque 70% que eu insisto, 70% do que a gente faz é de graça, tá? Mas a gente fez esse trabalho para juntar, assim, de uma forma mais rápida, né, pessoas para essa gratuidade que é mandatória no nosso regimento, né? Então, se a gente tem um grupo de pessoas com dificuldade ali naquele bairro, vamos lá, né? E juntamos aí. Muitos deles já estão no mercado de trabalho, né? O resultado foi... O resultado foi bom. Foi bom. Foi bom. Né? E vai sair novos projetos nesse sentido? Com certeza estamos estudando aí, muito provavelmente agora para o segundo semestre, e a gente retomar essas iniciativas. Mas tem outras, por exemplo, desde ontem nós estamos aí em Rio das Pedras. Tá? São 300 vagas para costureiros em Rio das Pedras. O Senai vai dar o curso. Tá? Tec Têxtil, que é a empresa demandante, vai remunerar o Senai. A prefeitura entrou com a outra de Rio das Pedras, entrou contra a parceria, e para o aluno o curso vai ser de graça. E conseguiu 300 vagas? Não, nós estamos em processo. Lançamos o desafio ontem, tá? As inscrições são gratuitas no PAT lá de Rio das Pedras, porque o Senai vai formar e a indústria tem um compromisso de contratar 300. Então, já durante o curso, a gente já vai sinalizando, ó, vale a pena investir nesse, invista naquele, ó, esse aqui veio aqui, mas tá meio na flauta. Só se... Tá? Porque isso a gente faz. Porque nós, no Senai, a gente se preocupa com o nosso aluno. Mas é lógico, eu não vou me queimar. Eu vou indicar para a indústria o aluno que eu acredito. O aluno que eu entendo que merece ser ajudado. Porque tem algumas pessoas que não querem ser ajudadas. Ah, de repente foi lá, simplesmente porque... minha mãe falou que eu tinha que vir aqui, eu vim aqui. Ok, mas não quer nada com nada. Esse tipo de pessoa, o dia que terminou, teve nota, teve frequência, ótimo, está aqui seu certificado, a lei estabelece, tá? Boa sorte para você. Vai procurar emprego. Outros, eu entrego o certificado e falo para ele, filho, deixa seu número de telefone aqui, vou tentar te ajudar. Aí, tem um menino que se formou aqui, está precisando de emprego. Aí, é mosca branca, corre atrás. Ele me autorizou, está aqui o número do telefone dele. E tem que pedir autorização, porque senão tem a LGPD aí, né? Sim. Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas a gente ajuda. Os nossos alunos a gente procura monitorar por até 2 anos. 2 anos, Sofia? Por até 2 anos. A gente busca saber onde eles estão, o que eles estão fazendo. E quando eu acesso... o aluno está na Caterpillar, está na Dedini, está na Painco, na Elring, na Requipe. Eu tento acessar a empresa e pergunto para ela, escuta, como é que o Marcelo chegou aí? Ele fala, não, o Marcelo é um menino muito bom, coisa e tal. Mas quando chegou aqui, ele tinha uma deficiência em leitura com paquímetro. Eu trago isso para dentro e vou fazer uma reflexão. Se mais outras empresas disserem, o aluno que veio aqui, mas é bom, mas ele chegou com deficiência de paquímetro, significa dizer que eu preciso reavaliar o plano de curso
e ver onde é que nós erramos, porque o nosso aluno está saindo com uma deficiência. Então, preciso fazer uma correção no plano de curso. E nesse sentido, nós temos um negócio que a gente chama de fábrica de cursos. A nossa fábrica de cursos, a gente revisita cada um dos nossos planos de curso dentro de um determinado período, e esse período varia de acordo com a área tecnológica, porque a área de TI, em 6 meses, está obsoleta. Até menos, né? Até menos. A área metal mecânica já não precisa ser a cada 6 meses, mas a gente revisita esses planos de curso, manda os nossos técnicos no mercado fazer essa pesquisa, e aí o menino do Senai chegou aí, qual a deficiência que ele tinha, para a gente voltar e olhar, bom, ó, isso aqui não foi falha nossa. Do ponto de vista, não fizemos de forma equivocada. Nós não fizemos. Então vamos incluir. Pode ser um outro conteúdo que eu fiz, mas não fiz da forma condizente. De repente, eu estou ensinando a medir de um jeito e o processo de medição que a indústria quer hoje é outro. Então, eu altero aqui. Tá? Então, a gente tem que se manter sempre em sintonia com a indústria, porque o Senai é a escola da indústria. Eu tenho que fazer aquilo que a indústria está precisando. Entendeu? Que legal. Então, desculpa. Não. Amanhã, por exemplo, eu já tenho uma reunião agendada para falar de construção civil, que é uma outra investida que a gente quer aqui em Piracicaba. Né? Você que é lá da Ascop, né? Você já sabe, já fizemos algumas ações em parceria, né? E eu tenho intenção de retomar aqui em Piracicaba. Hoje o meu especialista está trabalhando mais fora de Piracicaba do que em Piracicaba. Então as prefeituras de fora de Piracicaba estão formando na construção civil e Piracicaba não está. Pô, então eu falei, opa, peraí, não dá para ser assim, vamos voltar a esse negócio, vamos pôr na mesa e vamos fazer isso aqui em Piracicaba. Inclusive, de reciclar nossos profissionais. Não tenha dúvida. Reciclar, porque aquilo que eu sempre insisto, o filho meu profissional, além dele ter toda a proeficiência da segurança, da altura, da pintura, ele tem que ter o comportamento. Sim. Eu trabalho com condomínio, é prédio habitado. Então, o comportamento, acho que é até mais importante do que a parte técnica. E isso que você está falando, eu me lembro que quando a gente vai fazer curso na construção civil, por exemplo, uma das coisas que discute com o aluno, filho, você vai fazer um serviço de hidráulica na casa de uma pessoa, certo? Aí você está lá, ela fala assim, não, eu quero que instale o chuveiro aqui ou uma torneira aqui, tá? E é uma casa habitada. Primeira coisa, você chegou, você vai olhar teu pé. Como é que está o meu sapato? Sim. Dá uma olhada no piso da casa. Meu Deus, é um carpetão assim de quase um palmo da altura. Você olha seu botinão, meu Deus do céu. Tem tudo isso. Oh, peraí, deixa eu tirar o sapato. É melhor ela ficar com o cheirinho do chulé do que com a sujeira da botina. Nós estamos aqui entre amigos, estamos brincando, né? Sim. Mas é isso. Antes de fazer um furo na parede, o que tem ali atrás? Tá, vou pendurar um quadro na parede. O que é ali atrás? Ali atrás é um banheiro. Opa. Furar um cano. Então, vou furar um cano. Então, só não dá licença, posso ver esse banheiro? Minimamente dá uma olhada. Será que onde ela está querendo pôr o quadro não corre o risco de ter um cano ali? Certo? E hoje, na construção civil, está moderna. Tem instrumentos para detecção onde é que tem cano, onde é que não tem. Tem os scanners. Né? Treina hoje, você mede as coisas sem sair do lugar, né? É um instrumentozinho a laser que você... Calcula metro quadrado. Eu acabei de falar que precisa saber matemática para fazer tudo. A treina não precisa nem fazer, né? Porque bateu aqui, aperta o botãozinho, ela fala, tem tantos metros quadrados. Mas tem que saber onde colocar, né? Tem que saber onde colocar. Ô, filho, o que é Gig Economy? G Economy. A Gig Economy. Gig Economy. A Gig Economy, tá? É essa economia de bico. Economia de bico. Economia de bico. Muita gente está deixando de trabalhar com carteira assinada para ser Uber, para ser mototáxi, tá? Para ser pintor autônomo. Isso é a Gig Economy. Tá? Mas quem não é CLT é um gig. É um gig economy, exatamente. Mas essas letras de... quer dizer alguma coisa? G e G? De pequeno. Pequeno, tá. De pequeno. Gig economy, tá? No sentido de ser pequeno,
Porque é pontual, tá certo? E isso encanta muito o jovem, né? De novo, aquela história, ele não está pensando 30 anos para frente. Ele não está pensando que, eventualmente, pode sofrer um acidente. Não vamos pensar o motoboy. Não vamos nem pensar no acidente com a moto. Tá. Mas ele, no fim de semana, foi jogar a bola com os amigos e torceu o joelho. Vai ficar uma semana sem trabalhar. Uma semana sem trabalhar é uma semana sem dinheiro. Sim. Certo? Se não perder o lugar ainda, né? Exatamente. Se entrar um outro no teu lugar e o patrão fala, putz, esse aqui é mais esperto do que o outro, você já não volta mais. Não volta mais. O que a gente costuma dizer na economia de mercado é o seguinte, nunca deixe o teu concorrente perceber que você está sangrando. Se você está sangrando, você já morreu. Porque ele vai te fazer sangrar até a morte, ele vai acelerar o teu sangramento. E é mais ou menos isso. A gig economy, ela acelera o processo concorrencial, né? A substituição, porque a gente tem que entender que a melhor forma de trabalhar é cooperativamente, é trabalhar em equipe, as pessoas se relacionarem muito bem. Mas, ali no dia a dia, é uma concorrência, certo? Eu quero a tua vaga e você vai ter que lutar por essa vaga. Então, você sempre está na floresta. Aparece um leão faminto e começa a vir do teu lado. Nossa, você fala, e agora? Tranquilo. É só você correr mais rápido que o último. Não precisa ser o primeiro da fila, mas não posso ser o último. Então, você tem que ter os seus diferenciais, tá? Então, esse é um ponto. E, então, as pessoas precisam entender. Ir para a gig economy é uma coisa que dá mais dinheiro, porque ela reduz custos. Mas você tem que entender e ponderar que você vai assumir riscos. Você está em condição de assumir riscos? Você é jovem, você tem um pai que pode te bancar, uma mãe que pode te bancar, se por um período aí, 10, 15, 20 dias, 30 dias, você ficar sem receita? Sim ou não? Se tem, pode até investir nisso. Agora, se é casado, esposa, filhos, vou sair da empresa, vou ganhar R$1.000 a mais. Pô, R$1.000 é uma grana legal. Mas peraí, e aí? Se tiver um problema, pegou uma gripe forte, uma semana sem trabalhar, a esposa vai falar para você, ó, e aí? Molecada tá querendo leite. Chegou a conta de água, chegou a conta de luz, né? Porque, e não estou querendo dizer com isso que a esposa está sempre dentro de casa sem fazer nada. Sim. A esposa é parceira hoje. Sim, é um... né? Ao lado de todo homem sempre tem uma grande mulher, né? E vice-versa. Mas os dois trabalhando de forma cooperada. Né? Mas, ó, o teu não está entrando. Só o meu não vai bancar a casa. E agora? Chegou água, chegou luz, chegou telefone, tem que ir no supermercado. Então, a gente ir para a gig economy, às vezes é uma ilusão. Você sai daqui, vai ganhar 1.000 a mais, mas tem que ponderar o risco. E aí, muitas vezes o jovem não está colocando isso na balança. Está olhando só o imediato. Não está tendo a visão de longo prazo. Tá? Eu te contei a história de um jovem que falou, ó, trabalhou 1 ano, queria ser demitido porque ia fazer um ano sabático. Falei, peraí. Com 1 ano só. Trabalhou 1 ano, quer fazer um ano sabático? Fazer um mochilão pela Europa. Opa. Teve a curiosidade de verificar que R$1 não é €1, não é $1. R$1 compra quase nada na Europa, quase nada nos Estados Unidos. Então, de onde? Em 1 ano guardou tanto dinheiro assim para fazer um ano sabático? Se ainda fosse um ano sabático no Brasil, já ia desconfiar. Imagina um ano sabático num outro lugar que a nossa moeda, em comparada com a deles, não vale nada. É certo? Menos.
Né? 7 vezes menos. Exatamente. Então, está faltando muitas vezes para o jovem, porque eu falei, estão ficando iludidos, né? Com essa visão de longo prazo. Não precisa pensar como eu, quando comecei a trabalhar, pensar 35 anos na frente. Mas pelo menos 2, 3, 4, 5 anos na frente ajuda. Sim. Ajuda. É como um negócio. Ninguém abre uma empresa pensando em 6 meses. Você tem que pensar numa empresa que ela tem que se sustentar, tá certo? Para 5, para 10, para 15, para 20 anos. Porque o custo de abrir uma empresa no Brasil é alto. Para fechar, Para fechar é gigante. Gigante. Para abrir no varejo, para fechar no atacado a conta. Enorme. Quase. É isso aí. Esse ano, se Deus quiser, acho que vamos. Eu tinha uma meta. A gente está falando de faculdade, eu fiz o Unimap. Que dó de ter fechado o Unimap, não? Nossa, Realmente, Taquaral. uma grande tristeza. Me formei em administração de empresas 94 a 97, né? E eu tô na SEMI desde 96, quase 30 anos já. A SEMI tem 30 anos com o mesmo CNPJ. Mas que legal. Passamos altos e baixos, lógico, no Brasil, né? Mas eu tinha uma meta de ter em caixa o dinheiro para fechar a CM na parte trabalhista. Custa uma fortuna, né? Custa. Eu acho que esse ano eu vou chegar. Ah, que parabéns. Né? Eu acho que esse ano vai... porque todo mundo é tecnicamente quebrado, né? Fala, vou demitir todo mundo. Você não tem dinheiro para pagar as rescisões, né? Contabilmente, eu acho que não vamos ter. Mas eu não quero fazer isso, né? Mas é uma segurança a mais, né? Ninguém trabalha para quebrar, mas tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Tem que se preparar para isso. Porque o ano passado, 2 funcionários nossos quiseram sair para trabalhar no GIG. Estão se dando bem. Estão se dando bem. Mas cada um custou 35, outro 38 a indenização, a rescisão. Entendi. Correndo tudo bem, hein? Correndo tudo bem. Então, é caro. Muito caro. Mas eu falei para os dois, são muito bons pintores, abriram o MEI, tal. Falei, olha, você custa tantos R$1.000 para a empresa. Você ganha metade disso. Então, você vai trabalhar no GIG, você tem que ganhar o que você está custando para nós. Você vai usar metade, outra metade você vai ter que pôr na poupança ou pagar um plano de saúde para as reservas futuras, porque você vai estar sozinho. Nós eu já tive acidente de moto de funcionário nosso que era entregador, fazia o bico à noite de entregar. Ele se acidentou, ficou 1 ano afastado, filho. O INSS pagou. Pagou. E se ele não tem? Né? Se ele só tivesse aquele... Só se fosse entregador, então, período integral. E não tivesse nada, não tivesse poupança, não tivesse um seguro, não tivesse nada, não ia receber nada. O atendimento imediato o INSS garante, tá? Sim. Mas e daí? Ele não te dá salário. Não, então. Mas não vai te na dar CLT salário. dá salário. Mas olha, nós já estamos aqui quase 1h30. Nossa! 1h15? 1h24. A gente não vê o tempo passar quando o assunto é interessante, né? Que legal. Mas vamos lá, Ofir. Mais uma vez agradecendo a sua presença e suas considerações finais. O que você pensa de tudo do Brasil? O que você aconselha o jovem? Olha, nosso Brasil, eu sou um entusiasta por natureza. Se você me der um pneu careca, tá certo? Eu vou falar, porra, que legal, cara. Muito obrigado. Cadê o carro que eu vou lá botar 4 pneus novos no carro? Né? Eu brinco com os nossos alunos, jovens, tá? Procurem ver sempre o lado bom da coisa, tá? Hoje em dia você imagina um copo pela metade. A grande maioria das pessoas fica falando, nossa, quem foi um desgraçado que bebeu metade da minha água. O copo meio cheio, meio vazio. Meio vazio, tá? Procure ver, fala, graças a Deus, alguém deixou metade da água para mim. Mas muitos dos jovens hoje, nesse processo de ilusão, ele olha para o copo e fala, o copo está me ofendendo. Porque o copo não é do jeito que ele gostaria que o copo fosse. Né? A palavra empatia nunca, na minha opinião, está tão sem sentido. As pessoas só pensam nela. Olham o próprio umbigo. Mas eu não concordo com isso, mas eu não gosto disso. Mas peraí.
Você perguntou para o seu vizinho se ele gosta? Você perguntou para o seu vizinho se ele concorda com isso? A gente precisa entender que o mundo, ele é pequenininho, né? Ele aproximou demais as pessoas. As coisas acontecem no Japão, na China, em fração de segundos você fica sabendo. Você tem acesso a essa informação de uma forma muito fácil, mas a gente precisa entender que é essa relação de causa e consequência. Direitos, deveres. Eu quero, eu posso, eu devo. Vou magoar alguém dessa forma, sim ou não, né? Tornar o nosso mundo mais humano, né? Mais cooperativo, né? Porque só assim a gente vai chegar num denominador comum. Se a gente olhar essas guerras que estão todas aí, né? A maioria delas são por puro ego de alguém, né? E essa frase não é minha, eu acho que, se eu não me engano, é de Winston Churchill. A gente precisa tomar cuidado porque nunca se mente mais depois de uma caçada ou de uma pescaria, durante uma guerra ou antes de uma eleição, tá? O pessoal pescador aí pega um peixinho desse tamanhinho, ele fala, passa, peguei um peixe de 15 quilos. Tinha quase 2 metros de altura. A foto pesava 1 quilo. Né? E durante uma guerra, a gente tá vendo isso aí. Um fala, destruir tudo, o outro fala, nem chegou perto. Quem é que tá certo? A gente não vai saber. Né? Então a gente precisa dosar isso. Eleição, então? Eleição, então, deixa nem para lá, nem vou falar aqui, senão vamos virar para o lado da política e vai ficar ruim para nós dois, não pode. Tá? Então, principalmente o jovem, né? Porque ele está ficando muito personalista, tudo eu quero. Então, eu quero, ótimo, mas eu posso, eu devo, vou magoar alguém se for de forma diferente. E precisa entender isso, porque lá no mundo do trabalho, na hora da entrevista, fala, o senhor não tem direito de fazer essa pergunta para mim. Ele fala, beleza, você tem o direito de procurar emprego em outro lugar. Próximo candidato, pronto. Acabou a graça. Tá? Então, muito jovem não está parando no emprego ou não está conseguindo emprego, às vezes por não ter essa noção. Tá? E as empresas precisam, pelo outro lado, né, do lado de vista do empregador, aproveitar as tecnologias que estão aí, para ir melhorando seus processos, melhorando seus produtos. E, quando eu falo nisso, inclusive na forma de selecionar. Tá? Muitas vezes fazendo processos seletivos online, chamando a pessoa para ir na empresa, lá na etapa final, quando já foi feito um grande filtro. Isso já vai encantando. Né? Nossa, essa empresa é moderna, essa empresa é diferente. Vai gerando aquele encantamento pela empresa. Quando ele entrar lá, ele fala, não, essa empresa aqui é legal. Não, isso aqui não é legal, mas ó, lembra que outro processo? Tá? Ele se encantou por uma outra coisa, então ele acaba suportando alguma coisa que ele não gosta em função do encantamento de outra coisa que ele teve. Acho que é por isso que por aí que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente tem trabalhado no Senai. Tá? Modernizando nossos cursos, modernizando o material didático, todo professor fazendo pelo menos 2 cursos técnicos ou didáticos durante o ano, né? Porque senão, não, como diz o jovem, não vira. E agradecer aqui a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, foi muito agradecedor. Nem eu tinha essa noção do Senai, de tudo, essa parte, principalmente a parte comportamental misturada com a técnica, né? Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para o nosso podcast. A gente foi uma honra. Encerramos.